Muito obrigado, senhor presidente. Eu iniciaria saudando a todos, uma muito boa tarde. Confesso que falar depois do meu amigo Daniel é difícil porque quase não tem mais tempo, mas sobretudo difícil porque é muito bom, e eu confesso que tem muito tempo que eu não ouço Daniel falar. Daniel é um processualista completo, um professor dedicado, e é muito bom, num evento da Casa do Advogado, da nossa casa, ouvir um magistrado com tanta lucidez. Por isso, Daniel, fica aqui já meu registro, não obstante a minha insatisfação pelo tempo. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de começar minhas palavras agradecendo muito à Ordem dos Advogados do Brasil, minha casa, e na figura do nosso presidente, professor Luiz Cláudio Chaves. Esse evento é um evento que não deve ser único, deve se repetir e, sobretudo, faça com que nós, advogados, tenhamos 20 minutos, um pouquinho mais do que os 15 da tribuna, para que a gente possa tratar de temas e, portanto, percorrer todo o novo Código de Processo Civil. Meu agradecimento a Leonardo Beraldi, a Dierle, dois brilhantes professores de processo civil, que estão conduzindo brilhantemente esse congresso, mas, sobretudo, conduzindo a discussão do processo civil em Minas Gerais. Uma satisfação enorme estar aqui com o auditório tão cheio, com um grande número de colegas advogados, e, certamente, na grande maioria dos temas, gostaria de estar sentado ouvindo e não aqui falando. Mas tenho certeza que o convite que me foi feito para falar de um tema que tem nome bonito, saneamento compartilhado, certamente vem de uma constatação de que esse tema já vem sendo praticado no Brasil de forma bastante exitosa na jurisdição arbitral. E, portanto, falar de flexibilidade processual, falar de acordo de natureza processual, falar de organização probatória eficiente é algo que já praticamos e praticamos bem nas arbitragens internas e nas arbitragens internacionais. Há muito, o Poder Judiciário reclamava, e reclamava muito, de um Código de Processo inflexível procedimentalmente e, mais ainda, sem a possibilidade de diálogo frequente, intenso e, na mesma medida, entre advogados e, sobretudo, entre magistrados e advogados. Portanto, quando falarmos de saneamento compartilhado, estamos falando de muito daquilo que o professor Érico aqui nos disse, de uma possibilidade de negociação de natureza processual, negócio jurídico processual e, portanto, flexibilização da norma processual em prol da eficiência. Não dá para admitir que todo o processo deva ser instruído de forma igual, não dá para ser admitido que todo o processo deva ter um rito absolutamente idêntico ao outro, se o direito material reclama solução procedimental, contraditório, efetivo, probatório diferente. Portanto, quando estamos falando de saneamento compartilhado, estamos falando, diferentemente de outros colegas que me sucederão, de um único artigo, o artigo 357 do novo Código de Processo Civil, que vem, na sua imagem e semelhança, substituir o artigo 331, a sua referência mais próxima no Código de Processo Civil hoje vigente. Mas, antes de falarmos do artigo 357 do novo Código de Processo Civil, é importante falarmos de onde estamos. Ao falarmos de saneamento compartilhado, estamos pressupondo o quê? Estamos em que momento do processo? Estamos em um momento em que já ocorreu a finalização do contraditório da fase postulatória. Já houve efetivo contraditório em relação à petição inicial, contestação se trouxe fato e documento novo, em relação à reconvenção, já houve chamamento do terceiro, no caso de intervenção de terceiro, por exemplo, denunciação à lide. Estamos falando de um processo que já foi efetivamente salvo dos seus vícios procedimentais e, portanto, já sanados vícios de natureza processual, como emenda à petição inicial, como defeitos de representação. Estamos falando de um processo que já teve examinadas as questões processuais opostas, seja pelo réu na sua contestação, seja até mesmo pelo autor ao impugnar a reconvenção e, portanto, da apreciação de questões como incompetência, de questões como impugnação do valor da causa, de questões como a impugnação de justiça gratuita, entre
tantos outros obstáculos de natureza meramente procedimentais que ainda não fazem com que a matéria chegue à discussão principal, à discussão de direito material. Estamos falando de um processo também que não mereceu o julgamento antecipado da lide e, portanto, é um processo que foi salvo porque não tem vícios de natureza processual insanáveis e, portanto, não foi extinto sem julgamento do mérito. Estamos falando de um processo que não foi ainda extinto com resolução do mérito, no que diz respeito ao reconhecimento de autocomposição, e aí eu estou falando desde a transação até renúncia e desistência. Estou falando de um processo que não foi ainda resolvido no seu mérito, em relação à pressão e decadência, porque não estão presentes essas duas questões. Estou falando de um processo que não foi julgado no seu mérito por se tratar de questão meramente de direito, e, portanto, já estaria maduro, e sendo de direito e de fato, já estavam lá os documentos, e por isso o magistrado já julgou, ou ainda um processo que tenha a revelia a trazer uma presunção de veracidade dos fatos, a dar conforto ao magistrado para, desde já, proferir sentença de mérito. Portanto, quando chegamos ao saneamento do processo, estamos diante de um processo sadio, e de um processo sadio sob o ponto de vista processual e que merece um debate probatório indispensável, porque ainda não formado o convencimento do magistrado para resolver o seu mérito. E, portanto, nós estamos falando de um despacho verdadeiramente saneador. Precisamos aqui diferenciar, não é saneamento de questão processual, é, na verdade, organização da atividade probatória. E, por isso, falar de saneamento e organização do processo, título que está logo acima do artigo 300, do novo artigo 357 do novo Código de Processo Civil. Portanto, o saneamento compartilhado nada mais é do que o olhar para frente, olhar verdadeiramente para a organização da nova fase, da fase probatória, e talvez aquela mais querida pelas partes antes da sentença, que é exatamente o debate em relação ao mérito com a produção de provas. Estamos diante de uma verdadeira novidade no novo Código de Processo Civil? Senhores, não estamos. Se o nome é bonito, saneamento compartilhado, nós estamos diante do bom e velho despacho saneador. Estamos diante daquela mesma obrigação contida no Código de Processo Civil, de que o juiz, nesse momento, se volte para o mérito, se volte para a alegação das partes e, portanto, fixe o ponto controvertido para que haja efetivo debate probatório. Já Galeno de Lacerda, no seu clássico livro Despacho Saneador, em 1953, já falava da importância do despacho saneador para garantir um efetivo contraditório, uma efetiva atividade probatória. O que fez o novo Código de Processo Civil, e aqui rendo as minhas homenagens à comissão que tanto labutou para a sua redação, incentivou de forma fundamental o saneamento do processo. Deu uma roupagem moderna, atual e, sobretudo, dando aos advogados um poder muito importante na coorganização da atividade probatória. E, portanto, quando nós estamos diante do saneamento do processo, nós estamos diante do interesse das partes e de seus procuradores e também do magistrado de fazer uma adequada instrução desse processo. E, portanto, aqui presente alguns princípios de direito processual e, sobretudo, informados de forma muito presente nesse novo Código de Processo Civil, como o princípio da cooperação, como o princípio como a autorização, como bem disse o professor Érico, de celebrarmos negócio processual, ajustarmos cronograma de provas, ajustarmos a prova mais adequada, ajustarmos a melhor oitiva de testemunha, a melhor prova pericial. E a pergunta é, essa flexibilidade procedimental trazida no artigo 357 do novo Código de Processo Civil é adequada? É boa? Vai nos ajudar? Eu deixarei para a conclusão, talvez, as críticas mais ácidas. Eu só tenho dúvida se nós teremos tempo, não o tempo de hoje, mas o tempo do processo. Se o juiz terá tempo para organizar o processo.
Mas quando vamos ao artigo 357 do Código de Processo Civil, nós veremos que esse despacho saneador, ou esse saneamento compartilhado, ele traz já nos seus incisos 2 e 4, uma matéria já conhecida de nós, advogados, juízes, mas agora com uma roupagem e com finalidades bastante específicas. No inciso 1º, nós estamos falando da fixação do do fato controvertido. A fixação do fato controvertido é de fundamental importância para a atividade probatória num processo eficiente. E sejamos aqui todos absolutamente honestos, de magistrados a advogados. Trabalhamos muito pouco em relação a esse tema nos últimos anos e na nossa prática processual. Temos uma verdadeira preguiça, para não falar do imobilismo, de estudarmos as alegações das partes, de fixarmos quais são os fatos que se tornarem controversos ou aqueles que, diante da prova a essa altura documental já trazida, ou até mesmo uma prova emprestada, lá já está nos autos. E, portanto, a dispensar a produção de prova, e mais do que isso, para focarmos a produção probatória e o efetivo convencimento do magistrado para o proferimento da sentença de mérito. E, portanto, a atividade que está no Código de Processo Civil atual, no artigo 331, de fixação do ponto controvertido, está aqui reafirmada, mas reafirmada com intensidade. Eu gostaria que fosse fixado qual é o fato controvertido. Gostaríamos, senhor magistrado, como advogado da parte, que o senhor investigasse e dissesse quais os fatos que ainda restam controvertidos nos autos. Gostaria, senhores advogados, colega advogado da parte contrária, que, em conjunto, fizéssemos uma petição, como está no parágrafo 2º do artigo 357, para apontarmos ao magistrado, já sobrecarregado de trabalho, qual é, na nossa visão e por consenso, os fatos que ainda remanescem controvertidos e quais as provas que nós utilizaremos. Essa atividade cooperativa dos advogados das partes é muito difícil de se ver no contencioso judicial e absolutamente fundamental no contencioso arbitral, e temos muito praticado isso. Não estou perdendo nada em ligar para o colega advogado e estudar o processo que estamos atuando para facilitarmos o trabalho também da magistratura. Mas, mais do que isso, no inciso 4º do artigo 357, aí do novo Código de Processo Civil, nós temos, além da fixação do fato controvertido, que será objeto da atividade probatória, nós temos ainda a fixação da questão de direito controvertida. E a fixação do direito controvertido é de fundamental importância para que nós, advogados das partes, possamos debater a questão controvertida. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil congrega a não surpresa e, portanto, não haverá sentença sem prévio debate da tese e, portanto, esperamos, como advogado das partes, que o magistrado também aponte quais são as questões de direito que, no sentir dele, merecem debate e, às vezes, uma questão que não foi colocada pelas partes no que diz respeito à fundamentação do pedido trazido. Portanto, é nesse momento do saneamento que as partes têm a indicação de qual o fato controvertido e, portanto, podem falar da prova e podem organizar a sua prova e qual é a questão de direito controvertida para que possam sobre ela debater a respeito disso. Não acho absolutamente infactível, pelo contrário, acho factível que o juiz, até mesmo designando uma audiência, e falarei daqui a pouquinho sobre ela, que ele venha e diga aos senhores advogados, gostaria que os senhores se concentrassem na atividade probatória sobre esta e esta questão, e sobre a questão de direito, os senhores ainda não debateram sobre este ponto de vista, ou sobre este dispositivo legal, ou sobre esta tese, gostaria que os senhores se concentrassem exclusivamente nisso, para que nós tivéssemos a máxima eficácia, não só probatória, como da sentença ao final.
Portanto, o que se espera e o que se esperava desde o Código de 73 e agora é reforçado, é que nesse momento de saneamento do processo, o magistrado possa se debruçar sobre o mérito da questão e verificar se não é o momento de já julgar a causa e se já tiver julgado não haverá saneamento, mas se houver saneamento, quais são os fatos controvertidos e quais são as questões de direito. Qual é a novidade, o incentivo do novo Código de Processo Civil nesse sentido, repetindo aos senhores o que está previsto no parágrafo 2º do 357. É exatamente a possibilidade dos advogados fazê-lo, ou seja, dos advogados, diante da omissão do magistrado, possam efetivamente fazer uma petição em conjunto, indicando quais os fatos controvertidos, quais as questões jurídicas, direcionando o magistrado no seu exame da causa e, uma vez o magistrado homologando isso se transforma no nosso antigo despacho saneador e vincula as partes e o magistrado. Mas não é só isso que o novo saneamento do processo trouxe. O inciso 3º do artigo 357 traz também uma questão importante, mas nesse ponto o Código nada mais fez do que confirmar aquilo que o Superior Tribunal de Justiça já vinha fazendo. O momento em se definir qual é o ônus da prova, ou seja, a quem compete a atividade probatória, é o momento exatamente anterior ao início da atividade probatória e, portanto, o 373, acabando de vez com a discussão se ônus probatório é prerrogativa do sentenciante ou direito da parte à atividade probatória, seguindo a linha do STJ e a linha de um processo democrático, fixa como obrigação do magistrado determinar, por força do inciso 3º, a disciplina do ônus da prova, inclusive com a inversão do ônus da prova quando previsto em lei ou com a distribuição dinâmica do ônus da prova, matéria, na minha visão, absolutamente relevante, mas que, infelizmente, não cabe no nosso tempo na tarde de hoje. Além disso, nesse mesmo despacho saneador renovado, no saneamento compartilhado, esse juiz vai determinar a audiência de instrução e julgamento. Ora, a determinação da audiência de instrução e julgamento está no 331, já esteve no Código de 39. Qual é a novidade? Nenhuma. Mas a efetiva novidade é dizer que até a audiência de instrução e julgamento nós podemos combinar, nós quem? As partes, os advogados e o magistrado, podemos nos reunir para saber qual será o melhor percurso para chegarmos ao fim da atividade probatória. Sabermos se a audiência de instrução e julgamento será a última atividade probatória, como desenhado no padrão da lei, ou será a primeira. Prefiro primeiro ouvir as testemunhas para depois fazer a prova pericial. Antes de fazer a prova pericial, gostaria, como magistrado, de ter um parecer técnico dos assistentes das partes, para que eles conversem e digam qual é o ponto técnico comprometido e depois fazer uma perícia tópica. Gostaria de ouvir primeiro testemunhas a respeito de determinado tema e depois de outro, ainda que seja do autor e do réu, para que eu possa bifurcar esse procedimento no entendimento lógico dos pedidos de autor e réu, não necessariamente nessa ordem. E, portanto, nós estamos diante da possibilidade do juiz convocar uma audiência de organização do processo e, portanto, ter as partes, advogados, reunidos para discutir qual é a melhor forma de trazer a prova para a melhor eficiência do processo. E, uma vez obtida transação de natureza processual de como vamos prosseguir, nós vamos homologá-la nessa audiência. A audiência, portanto, é de organização probatória, que o Código de Processo Civil, no 357, parágrafo 3º, diz que deve ser convocada apenas nas causas complexas. Não é verdade. Naquelas, ainda que não complexas, mas que mereçam um outro rito probatório, é de bom alvitre que seja convocada, aliás, como dizem os enunciados dos jovens processualistas que vêm se reunindo.
Portanto, nós estamos diante de um novo saneamento, mas de um saneamento velho, com a informação do contraditório, da participação e, sobretudo, chama a atenção dos advogados na nossa casa dos advogados. Estamos diante de um saneamento com o protagonismo do advogado. Se o magistrado efetivamente não cumprir o dever que lhe compete de saneamento do processo, poderemos nós, advogados das partes, apresentar um projeto de saneamento, um projeto de organização processual, buscando sempre a máxima eficácia. Por fim, para que eu não deixe e seja rigoroso com o tempo real, não o que me sobrou, nós precisamos dizer que no artigo 357, no parágrafo 1º, se esse saneamento do processo se fizer de forma solitária no gabinete do juiz, poderão as partes peticionar ao juiz, questionando se aquele saneamento e, portanto, aquela organização probatória é a melhor para aquele processo. E, portanto, estamos diante de um diálogo processual efetivo, num efetivo compartilhamento de responsabilidades, até porque a eficiência do processo não depende das partes, nem do magistrado solitariamente, mas, sobretudo, de um trabalho harmônico e, sobretudo, consciencioso. Gostaria de um último comentário sobre os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 357, que fala um pouco da prova testemunhal e fala da possibilidade de redução, prazo de rol de testemunhas e, na verdade, trazer o rol de testemunha para a audiência que nós vamos discutir a organização da fase probatória. Colegas advogados, colegas da academia, senhores magistrados, nós precisamos entender que rol de testemunha não vence demanda. Trazer o nome das testemunhas, dizer sobre o que elas vão falar, explicar para a parte contrária que a minha testemunha se presta a tal prova, não é abrir nenhuma estratégia processual. É ter efetivo contraditório, é ter efetiva cooperação. O direito não se fará pela carta na manga da testemunha que não conheço, ou da testemunha que não sei o que vai ser perguntado a ela, porque a outra parte não quis falar. O que incentiva o Código de Processo Civil é a prática de vários outros países, que muitas vezes impõem até mesmo que a parte contrária, ao rolar a sua testemunha, diga quais as matérias serão indagadas a testemunha, vedando, inclusive, outras matérias, assegurando efetivamente a parte contrária que possa se preparar, porque a testemunha não é da parte que a indicou, a testemunha do processo, e deve ser explorada maximamente na busca da solução melhor e, sobretudo, na solução que venha pelo magistrado, se não houver autocomposição das partes. Portanto, nós estamos diante de um velho um instituto já importante desde o Código de 73, como dizia Galeno de Lacerda, mas repaginado com nome novo e, como dizem alguns amigos, agora é o compartilhamento, o saneamento flex. Se nós não tivermos a atividade do magistrado, não ficaremos frustrados, como diz o professor Wesley, esperando o saneamento, faremos nós, advogados em consenso, porque tenho certeza que os advogados das partes irão querer, de forma efetiva, um processo que o martírio probatório seja pequeno, seja efetivo, para que nós tenhamos cada vez uma sentença mais focada na prova, sem surpresa, mas uma prova bem produzida. Gostaria de concluir para dizer aos senhores o seguinte: esse novo Código de Processo Civil impõe, sobretudo, uma postura diferente, uma visão diferente de velhos institutos. E, portanto, o protagonismo que se dá aos advogados, seja no saneamento compartilhado, seja em outros institutos do Código, reclama uma advocacia cada vez mais preparada, uma advocacia que entenda que nós vamos discutir mérito, direito material, e não vão ter perda ou ganho em direito processual.
Esse direito processual, cada vez mais, é o ambiente, é a arena competitiva, é o lugar sadio da convivência democrática e do efetivo contraditório, para que tenhamos uma sentença cada vez mais justa, mas, sobretudo, uma sentença em tempo hábil. E a minha preocupação final, para deixar aos senhores, é saber se nós teremos ambiente, teremos tempo para falar de saneamento compartilhado. Nós sabemos da realidade das nossas varas judiciais, 4.000, 5.000 processos por magistrados, quando são aqueles que têm menos processos, e nós sabemos que será humanamente impossível falarmos num saneamento compartilhado em todas as demandas. E acho aos senhores que não são todas que demandam o saneamento compartilhado. Mas saberemos nós, advogados e magistrados, não desperdiçarmos o saneador repaginado, o saneador flex, para que a gente tenha um processo cada vez mais efetivo. Para se ter uma boa sentença de mérito, é necessário ter uma boa prova. Para se ter uma boa prova, nada como um cronograma probatório e uma atividade probatória organizada por quem vai produzir a prova. Muito obrigado.